Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, nós chegamos à questão de número 12, a vida oculta de Jesus. A vida de Jesus, toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, é um grande ensinamento para cada um de nós. Cada etapa da vida de Jesus, nós que conhecemos um pouco da história de Jesus, nós vamos ver que tudo, primeiro, seu ocultamento por 30 anos, junto à família de Nazaré, a sua obediência, seu trabalho, seus milagres, sua oração, seu amor pelos homens, sua predileção pelos mais pequenos e pelos pobres, a aceitação total, até a obediência da cruz. Então, cada etapa da vida de nosso Senhor é um ensinamento para cada um de nós. Jesus se deixou passar por cada uma dessas etapas, e em cada uma dessas etapas é um ensinamento e é uma santificação para cada um de nós. Nós temos em seguida o nascimento de Jesus em Belém. Esse é um fato histórico, como tinha predito os profetas, né? Jesus ele nasce em Belém de Judá, depois de muitos séculos de preparação. Então, depois de toda aquela preparação do Antigo Testamento, Jesus então ele vem e ele nasce, como tinha predito o profeta, em Belém de Judá. Deus enviara o seu filho nascido homem das entranhas puríssimas da Santíssima Virgem Maria, para salvar a todos nós e mostrar-nos o caminho que conduz ao céu. Ele nasce, e isso é importante a gente recordar como é o nascimento de Cristo. Ele nasce num estábulo humilde, de uma família pobre, Maria e José, dando-se a conhecer a pastores muito humildes. É ali que Jesus ele se revela e são os primeiros a adorar o nosso Senhor. Então, o nascimento de Cristo, ora, se a vida toda de Jesus é um grande ensinamento, então nós vamos falar de algumas etapas da vida de Cristo. Nós estamos falando dessa daqui, que é o seu nascimento. O nascimento de Cristo nos ensina humildade, pobreza, simplicidade, coisa que todos nós cristãos nós temos que copiar de nosso Senhor. Depois, o grande acontecimento do Natal. Então, ele nasce em Belém e o Evangelho conta como Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, veio, na simplicidade que nós estamos falando aí. Aconteceu naqueles dias que saiu um edito de César Augusto para que recenseasse todo mundo. Então José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, cidade de Davi, que se chamava Belém, para poder fazer o recenseamento. E chegando lá, completa-se os dias da gravidez de Nossa Senhora e ela precisa então dar à luz a Jesus. Então ele nasce porque, como não tinha lugar para eles na hospedaria, Jesus então ele nasce uma espécie de gruta, né? Um estábulo, a manjedoura, aonde era lugar dos animais comer. Então Jesus ele vem desse jeito. Então cada ano, no dia 25 de dezembro, nós celebramos o Natal de Nosso Senhor e os acontecimentos relacionados com ele. A Sagrada Família, que nós celebramos domingo depois do Natal, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro, e a Epifania de Jesus, próximo ao dia 6 de janeiro. Domingo próximo ao 6 de janeiro é celebrado a Epifania do Senhor. Outro ponto, os mistérios da infância de Jesus. E cada um desses, inclusive, tem mistérios desses que são colocados na meditação do Santo Rosário e é muito importante para cada um de nós. Então, os grandes ensinamentos ou mistérios da infância de Jesus, nós podemos aqui destacar alguns. Primeiro, a Epifania, que é a própria manifestação de Jesus, né? Aos reis magos. Ali já no momento do nascimento, ali já é uma grande epifania do Senhor. Depois nós temos a circuncisão ao 8º dia, como era costume, todos os meninos judeus
nascido, ao 8º dia, eles precisavam ser circuncidados. Isso daí já era uma prefiguração do batismo. Depois nós temos a apresentação de Jesus no templo, em cumprimento da lei. Maria e José apresentam Jesus no templo 40 dias depois do seu nascimento, como era de costume. Lembrar aqui que Nossa Senhora, ela não estava obrigada, porque a fazer o rito de purificação, porque Nossa Senhora teve um parto milagroso. O parto de Jesus foi um parto milagroso. Então, como Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, o parto de Jesus não foi um parto com derramamento de sangue, mas em tudo, a Santíssima Virgem, ela quis se submeter à lei de Deus. Ela foi lá, né? E cumpre o rito de purificação. Por isso, quando nós rezamos a apresentação de Jesus no templo e a purificação da Virgem Maria, que é o 4º mistério do terço gozoso, ali Nossa Senhora está cumprindo a lei de Deus, embora ela não precisasse. Depois, a fuga para o Egito e a matança dos inocentes. O anjo Gabriel aparece então a José e diz: olha, pega a mãe e o garoto e vai para o Egito, porque estão tentando matar ele. Então, esses são os mistérios que envolvem a infância de Jesus. A circuncisão, a epifania, a apresentação no templo com a purificação da Virgem Maria e a fuga para o Egito. Depois nós podemos falar da vida oculta de Cristo em si mesma, né? A maior parte da vida de Jesus, ou seja, 30 anos, Jesus ele passa no escondimento. Ele passa desapercebido. Ele passa como? Ele passa como um homem normal. Aprendeu a profissão do seu pai, José, e ele vivia cumprindo a lei de Deus, com todos os costumes judaicos da sua época, submisso à sua família, a Maria e a São José, e Jesus vivia uma vida totalmente... Só mesmo o acontecimento da perca e encontro dele no templo aos 12 anos é que quebra esse silêncio de 30 anos. Então, a Sagrada Escritura, depois da circuncisão, depois daqueles mistérios da infância de Cristo que nós falamos ainda agora, a única coisa que é mencionada é Jesus aos 12 anos no templo junto com os doutores, a perca e encontro dele. Tirando isso, nós não temos relato algum da vida oculta de Jesus. Desse período de 30 anos que ele viveu ali, uma vida de escondimento e uma vida de obediência, uma vida comum, como a nossa. Depois nós temos aqui que falar o papel de São José. São José, de fato, sabemos que Jesus ele nasce de Maria Virgem, concebido por obra e graça do Espírito Santo. Então, Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele quis ter um pai aqui na terra. E esse pai, puríssimo, castíssimo, esse varão que a Bíblia chama de justo, é a figura de São José. Ele foi a pessoa escolhida, porque ele era da casa de Davi. Então todas as profecias estavam se cumprindo ali, né? José é um esposo virginal da Virgem Maria. Eles tinham um voto de celibato, os dois. E tudo acontece de maneira extraordinária. Então José é uma figura importante, que ele com seu trabalho de artesão, de carpinteiro, é ele que provém o sustento da família, é ele que organiza a família de Nazaré. Então o papel de José é um papel grandioso, junto à obra de salvação. Ele colabora, docilmente com o plano de Deus. E depois a gente pode falar da santificação no trabalho de cada dia. Então, imitando o exemplo de Jesus, que passou na terra 30 anos da vida oculta trabalhando, e também da Virgem de São José, nós cristãos nos santificamos na realidade ordinária do próprio trabalho. Então, importante a gente dizer isso, né? Que se é bem verdade que o trabalho, se a gente faz do trabalho nosso Deus, ele é algo ruim para cada um de nós, se torna algo ruim, é muito verdade que é muito possível que a gente se santifique no trabalho. Por isso São Bento ele tem na sua regra
é o ora et labora, que é trabalha e reza, né? O próprio trabalho em si, ele já é uma oração, se a gente faz ele com as disposições, né, de se santificar, assim como José fez durante todo esse tempo. Então, é preciso fazer o trabalho com esmero, com atenção, com dedicação, né, acabando até o último detalhe, e tudo isso a gente colocando o amor de Deus. Depois, número 8, é preciso recorrer sempre à Sagrada Família. Veja, meus queridos, se tem um modelo de família que nós devemos copiar hoje, é o modelo da Sagrada Família, né? É uma família admirável, essa família de Nazaré. Ao recorrer a Jesus, Maria e José, nós devemos também aprender a imitar as virtudes dessa família. Essa família que é modelo para cada um de nós e que nós precisamos copiar a cada dia. Fica como propósito desse pequeno estudo, né, da vida oculta de Jesus, alguns mistérios que nós colocamos aqui, ler a vida oculta de Jesus nos evangelhos. Então nós podemos pegar lá aquilo que a gente falou aqui, a perca o encontro do menino Jesus no templo, a apresentação dele no templo aos 8 dias, e todos esses relatos, o relato da fuga para o Egito, tudo isso está lá narrado nos evangelhos. Então nós podemos pegar lá no início e ler e meditar sobre isso. Ter sempre uma devoção profunda pela Sagrada Família, e como nós precisamos, né, pedir aí auxílio à família de Nazaré para todas as nossas famílias. Deus te abençoe e vamos em frente no nosso estudo do Catecismo em 60 questões. Eu sou o Alain, eu apresentei esse pequeno estudo e nós estamos aí com vídeos curtos estudando o Catecismo em 60 questões. Lembrando que esse estudo nosso é um estudo bem superficial, né? É claro que nós aqui não temos a pretensão de aprofundar dentro do catecismo, mas lembrando que esse estudo é o mínimo que nós precisamos saber para ser um católico de verdade. Deus te abençoe.